Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da MCI, o primeiro webinar de 2025, o nosso ano das promessas cumpridas. Então, se tu queres ser abençoado para poder abençoar outros, inscreve-te aqui no nosso canal do YouTube, Webinars da MCI, e manda para outras pessoas que querem servir com excelência no seu ministério. Hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante para as igrejas dos nossos tempos, muito importante aqui na nossa igreja, que é social media, e nós temos aqui um casal convidado muito especial, um casal que serve muito na nossa igreja, que nos abençoa muito, que é o Gui e a Maísa Brasil. Dá um oi aí. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Então, para quem não sabe, a Maísa, ela lidera o nosso grupo de social media e o pessoal da transmissão, que tem feito um ótimo trabalho, com muita excelência. E o Gui faz toda a parte de design, de vídeos, aqueles vídeos dos eventos, dos anúncios. Toda essa parte do design é o Gui que faz. Então, eles estão fazendo um trabalho ótimo. Então, agora eles vão estar a falar então sobre introdução à social media. Nós temos mais webinars para fazer sobre esse assunto, social media. Temos muito mais para falar, porque é um assunto que inclui muita coisa, inclui muitas áreas. Então, o de hoje vai ser mais um geral, em que nós explicamos o porquê de nós o fazermos e como funciona. Então, força aí, Gui e Maísa. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Eu sou o Gui Brasil. Essa é minha esposa, Maísa, como o Matheus já disse. E, bom, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente estar começando o nosso webinar. Vamos começar, então, nos apresentando. Mais uma vez, eu sou o Gui, ela é a Maísa. Eu estudei rádio, televisão e vídeo no Brasil, fiz faculdade, estudei também escolas também que trabalham animação 3D por muito tempo. Estudei também aqui em Portugal comunicação, inclusive com a Maísa. Então a gente já está inserido nessa área de publicidade já há muitos anos, muito tempo. Eu estou na MCI, fez, na verdade, 8 anos. E também sirvo nessa área, na igreja, de criação de conteúdo. Acredito que pelo menos 6 anos aí, já há muito tempo mesmo. E, bom, Maísa? Pessoal, eu estudei marketing, publicidade e relações públicas, não concluí, mas fiz boa parte da faculdade, fiz design gráfico também, tenho muitas noções, assim, de questão de fotografia, trabalhei muito com fotografia, sou maquiadora, então, trabalhei também bastante com vídeo, então, assim, são essas as nossas noções, assim, mais profissionais. Sim, nós somos casados também já fazem 4 anos. Uhum. E estamos na MCI também, eu acho, ao mesmo tempo, né? 8 anos. 8 anos. Vamos passar aqui para frente. Daí a gente separou alguns tópicos aqui para estar falando com vocês do que a gente acha importante para falar sobre redes sociais, criação de conteúdo e a área que a gente tem servido na nossa igreja local, MCI de Sintra. O primeiro tópico é a importância das redes sociais na comunicação da igreja. Bem, uma das coisas que as pessoas às vezes banalizam muito e pensam que a social media ela é só mesmo para você postar fotos ou para você talvez responder ali alguém, mas na verdade as pessoas hoje elas estão na internet. Então, antigamente se usava muito a televisão, então era difícil, né, uma igreja conseguir um canal de televisão e quando conseguia era muito caro. E hoje com a internet todo mundo tem acesso. Então, as pessoas estão nas redes sociais, como a gente tem contato com elas. E é uma forma que a gente usa para evangelizar e para levar a informação de que existe uma igreja em Sintra, não vou dar o exemplo da nossa, em Portugal, que é daquele estilo, para mostrar aquilo que acontece lá dentro. Então, é por isso que é importante a gente investir tanto nas redes sociais, porque hoje em dia, não sei se todos aqui têm a oportunidade de fazer essa pesquisa na sua igreja, de saber como que aquele visitante chegou até a igreja, mas se você for ver, vou dar o exemplo de nós, a maioria das pessoas hoje vem pelas redes sociais, porque viu um amigo que partilhou, porque encontrou algum post, ou encontrou a transmissão, ou então veio do Brasil, e aí foi pesquisar sobre igrejas, encontrou a nossa, e encontrou conteúdo que conseguisse transmitir aquilo que ela estava interessada numa igreja, e ela, então, chegou até nós através disso. Eu posso dar o exemplo de inúmeras pessoas do nosso grupo de vida, inúmeras pessoas que a gente conhece, sim, que chegaram na igreja através das redes sociais. Sim, inclusive a própria Maísa. A Maísa, ela morava no Brasil,
e ela conheceu a MCI através das redes sociais. E quando ela chegou em Portugal, ela falou, não, eu quero muito conhecer essa igreja, e está na MCI até hoje. Mas a rede social também é muito importante também para transmitir tudo o que acontece dentro da igreja. É uma ferramenta muito grande para evangelização. Através de uma rede social, você consegue impactar uma vida através de uma fotografia, de um vídeo, através daquilo que é publicado. As pessoas conhecem um pouco mais de Jesus ou sentem curiosas para conhecer um pouco mais de Jesus. Então, a rede social hoje é uma ferramenta muito, muito, muito grande, muito forte para também expandir o evangelho, o id por todo mundo e pregar o evangelho. Vamos para o próximo tópico. Isso eu vou deixar para a Maísa falar, que ela é muito boa nisso. Como formar uma equipe? Então, pessoal, quando nós iniciamos a equipe de social media foi através do pastor Sidson. Ele juntou 5 pessoas que ele sabia que tinham noções de redes sociais. E através dessas 5 pessoas, nós fomos formando a equipe de social media que é hoje, né? Não foi uma tarefa fácil, não é fácil de todo, mas é algo necessário. Assim como é necessário você ter uma equipe de louvor na sua igreja, assim como é necessário você ter um recepcionista na sua igreja, é necessário você ter, sim, uma boa mídia social. E como que a gente consegue isso? Eu entendo que muitas pessoas não temos tantas pessoas que trabalham com isso, e às vezes até temos pessoas que trabalham com isso, mas elas não se sentem interessadas em servir, né? Porque elas pensam assim, é amador e tudo. Mas a forma que eu encontrei, né, que pela minha experiência de construir uma equipe engajada, uma equipe que está animada, é realmente você tornar aquilo interessante. É você tornar aquele ambiente divertido, legal, onde a pessoa pode se inspirar. Hoje em dia, no nosso ministério, muitas pessoas trabalham, depois de terem entrado, hoje trabalham profissionalmente com essa área, porque se apaixonaram e gostaram. É claro que, depois de um tempo, depois que você atinge um nível, né, de qualidade, digamos assim, você precisa de ter pessoas com conhecimento básico, pelo menos, né? Mas até esse momento, o ideal é você ter pessoas interessadas. Se você tem uma pessoa que ela gosta de redes sociais, ela sabe ligar a internet, ela sabe ligar o Wi-Fi, ela sabe fotografar ali, ela consegue baixar um aplicativo e fazer uma edição, ela consegue no YouTube procurar um tutorial, ela já é uma pessoa muito apta para fazer parte da sua equipe. Além dela estar interessada, ela também ser familiarizada, não é, com questão de rede social, dos aplicativos, com usar uma câmera de telemóvel, até mesmo uma câmera fotográfica, é importantíssimo. Não dá para a gente também querer colocar todo mundo, qualquer pessoa. Eu vou explicar por quê. Porque essa pessoa ela vai acabar se frustrando, porque é uma área que não é dela. Então, se você força uma pessoa a ser algo que ela não quer ser e ela não é, você, líder, não vai ficar feliz com o trabalho dela e ela não vai se sentir útil no ministério. Então, é preciso ter, assim, uma honestidade. É como no Ministério de Louvor. Se você não canta, não tem como você fazer parte do Ministério de Louvor se você não canta. Se você não sabe tocar um instrumento também é a mesma coisa. Então, existem pequenas condições, são condições, na verdade, bem mínimas. Eu acho que o interesse é o mais importante de tudo, o interesse de você querer aprender, de você buscar saber como que faz, e hoje em dia tem tutorial para tudo. Tutorial é o que mais tem hoje, tanto no Instagram, canais de voluntários, tanto quanto no YouTube. Então, você procurar pessoas que estejam interessadas. E tentar sempre equilibrar a sua equipe, vamos supor, 2 pessoas por culto, né? Uma equipe onde tem uma pessoa que sabe mais e uma pessoa que sabe menos, para que você consiga que uma ajude a outra, auxilie a outra, né? Não coloca, não, é domingo de ceia, vou pôr todo mundo que é bom nesse dia. Não, tenta equilibrar. E, enfim, aprendendo e sempre corrigindo. Uma pessoa vai formando a outra, ensinando a outra, passando conhecimento para outra, até todos também conseguirem atingir o mesmo nível de conhecimento ou o nível básico que é necessário para se fazer uma boa equipa. Outra coisa, se você tem alguém na sua equipe que não é uma pessoa que você vê que vai conseguir fazer parte, né, que vai conseguir prosseguir com o trabalho que você não vai chegar para ela e falar assim, nossa, você é horrível, você não vai fazer parte. Talvez você tenta olhar para a sua igreja e ver, nossa, em qual ministério será que essa pessoa se encaixa? Se calhar eu vou sugerir algo desse estilo para ela. Então, por exemplo, na social media a gente tinha muitas pessoas, e eu acabei
colocando algumas pessoas para transmissão, porque elas não conseguiam se desenvolver na social media, mas na transmissão, que é algo muito mais simples, elas conseguiram. E elas estão mais felizes, elas se sentem mais úteis. E é assim que você vai construindo uma equipe, não só, digo, boa em questão técnica, mas também família, sabe? Unida, porque nós somos voluntários, a gente não está ali sendo pago. Você está indo ali servir a Deus. Sim. Então, o tempo todo você precisa se lembrar que aquela pessoa está ali voluntariamente. Não é o emprego dela, Sim. Não é, ela está fazendo aquilo de coração. Tem que ficar bem feito, claro, mas a gente precisa ter esse cuidado redobrado para falar com as pessoas. Sim, ela não está ali para servir a igreja, a instituição, ela não está ali para servir ao pastor local, ela não está ali para servir o líder dela, mas sim servir a Deus. Esse é o principal objetivo, coisa que deve ser passada para a equipe, né? Para a equipe. Tem muita gente aqui que está assistindo esse webinar que é a pessoa responsável pela sua equipe de mídia, né? Por mais que pode ser um grupo grande, pode ser um grupo pequeno, mas temos pessoas aqui que são líderes. Então, essa parte é muito importante, assim, tu vais ser o maior exemplo que aquelas pessoas vão ver. Então, se tu não tiveres motivado, se tu não passares essa paixão por servir com excelência nessa área, vai ser muito mais difícil também conseguir engajar mais pessoas para o ministério que queiram estar lá servir também com muita dedicação, né? Então, é bem importante essa parte também de seres tu o primeiro a mostrar essa dedicação, essa paixão por aquilo que fazes, né? Sim, e outra coisa também que eu acho que é uma coisa que anima muito, é básico isso, mas são as t-shirts. Você tem uma t-shirt do ministério e você vê, quando você tá ali e você olha, nossa, que legal, eu queria fazer parte disso. Uma credencial. Ou um crachazinho, ou você tem um ambientezinho, um lugar para você sentar e editar seus vídeos, sabe? Que as pessoas possam Sim. ver, nossa, eu quero fazer parte disso. Sim. Você é a cara do ministério, entendeu? Você que vai fazer. Então, você precisa deixar aquilo interessante também. A pessoa precisa se sentir feliz de estar servindo ali. Exato. Antes, agora já pegando o gancho, antes, aonde o lugar hoje é da social media, na nossa igreja local em Sintra, antes era quase um armazém. As pessoas colocavam ali muitas coisas, instrumentos musicais, caixas de som, colocavam caixas de equipamentos também que, para se caso vencesse algum equipamento, colocavam tudo, era quase um mini armazém ali, aquela sala. E tinha somente uma sala da transmissão justamente dentro desse mini armazém. O que a gente fez? Das primeiras coisas que a gente fez, a gente falou, não, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa arrumar isso. Então a gente juntou alguns voluntários que já estavam na social media na época e pegamos algumas coisas, as pessoas nos ajudaram doando tinta, doando carpete, doando o que mais? Sofá também, que a gente colocou lá. E, enfim, a gente deu um jeitinho. Isso foi o suficiente para as pessoas valorizassem, para que elas valorizassem aquele espaço e que quisessem se fazer parte da social media também. Parece uma coisa muito simples, mas isso fez toda a diferença também no nosso ministério. Próximo tópico. Criação de conteúdo. A criação de conteúdo, eu acho que é uma das principais coisas da social media, porque é a coisa que a gente mais faz. A gente cria conteúdo de stories, cria conteúdo de fotografia, cria conteúdo de reels, de carrossel, tem vários tipos de conteúdo. Mas talvez a principal coisas da criação de conteúdo é buscar boas referências. Você pode criar muito conteúdo, mas se você talvez não tiver uma referência, não tiver um foco, não tiver algo para seguir, talvez a sua equipe ela vai fazer um conteúdo de um jeito, o outro vai fazer de outro. E ninguém vai ter um foco, não vai ter uma sincronia. E é importante a gente fazer algo juntos e sempre estar criando algo juntos, padronizar o que a gente faz. Então, buscando boas referências, talvez, é um caminho para se facilitar a criação de conteúdo, mas também é um caminho para padronizar a criação de conteúdo no geral. Quer falar algo sobre isso? Eu tenho alguns canais, algumas contas de Instagram que eu sigo, que a gente usa muito como inspiração, e as pessoas falam assim, mas a gente está copiando. Pessoal, é um mundo do marketing, o mundo da criação de design, tudo é inspiração. Você se inspira através de outra coisa. Você não precisa fazer exatamente igual, mas você vai olhar, nossa, eles fizeram desse jeito, esse carrossel, achei top. Cara, se você quiser fazer igual,
faz igual, não tem problema, entendeu? Mas se inspira naquilo, você consegue ter ideias. O Instagram, ele justamente é para você ter ideias, né? Não é só para você ficar fazendo scroll lá, mas é para você se inspirar e ter... E tem vários perfis, por exemplo, tem a igreja da cidade, que a gente gosta muito, tem a comunidade da fé também, que tem um Instagram muito incrível, são perfis que são muito parecidos com o que a gente usa na MCI, o estilo tipo de mensagem, o estilo de forma de comunicar, são muito parecidos. Se vocês depois quiserem seguir, são 2 Instagrams que eu recomendo muito. Sim, outra coisa também, quando você busca conteúdos e você faz exatamente igual o que uma pessoa fez, você também aprende a fazer conteúdo. Eu, quando comecei a criar conteúdos, posso dizer, de design, de motion graphics, que hoje coisas que eu faço também para a igreja, eu não vou dizer que eu fiz isso para a igreja, mas fiz para mim mesmo. Eu copiei muitos conteúdos, eu olhava algo bonito na internet e eu tentava fazer igual. Nesse de tentar fazer igual, eu aprendi a fazer e criar minha própria identidade visual, minha própria linha de design. Então, eu acredito que isso também serve para quem tira fotos, quem serve na social media, quem também faz conteúdos de Reels para redes sociais, Stories. Quando você tenta replicar algo que já foi criado, você aprende. Então, eu acho uma boa sugestão de boas referências, buscar boas referências, tentar fazer talvez igual para desenvolver esse lado. Um assunto, só uma coisa também que eu queria acrescentar sobre essa parte das referências, é importante também tu procurares mais que uma referência, né? Porque aí às vezes tu conheces uma, tu vês, tu faz igual, mas quando tu vais ganhando gosto pela cena e vais seguindo mais Instagrams que fazem isso, vais tendo mais referências, é sim que tu vais formar também a tua identidade, alguma coisa. Então, o que nós temos hoje de identidade da social media da MCI não é só tipo a cópia de um lugar só. Foi algo que foi gerado ao ver várias referências e ter uma ideia dali, da igreja dos Estados Unidos e outra igreja não sei onde. Sim. E tudo nós vamos filtrando aquilo que gostamos, aquilo que achamos que se aplica à nossa igreja, e essa vai ser, então, a nossa maneira de trabalhar. Isso funciona em tudo, assim, na música é a mesma coisa. Se eu tenho só um guitarrista que eu tenho como referência, eu vou acabar tocando igualzinho a ele, assim, vou copiar. Mas se eu juntar talvez 5 que eu gosto, com o tempo eu vou desenvolver a minha identidade e isso vai me tornar diferente, assim, dos outros, sabe? Exatamente. Eu coloquei esse outro tópico dentro da criação de conteúdo, que é seja um criador dinâmico. É muito importante que você possa dinamizar o seu tempo e o seu estilo de criação. Quando a gente faz criação de conteúdo na nossa igreja, de redes sociais, vou dar um exemplo. A gente grava muitos vídeos para stories, mas muitas vezes a gente fala assim, ixi, agora só tem 2 pessoas servindo, um editando, um fazendo foto, um fazendo vídeo, gravando os vídeos. Como a gente pode criar um Reels? A gente pega todos os stories que a gente fez e edita para criar um Reels. Então, é muito importante que você faça o conteúdo de uma maneira simples, que seja prática e fácil de ser replicada também pelos outros voluntários. Talvez você seja o que mais conhece desse mundo, mas é importante que ele seja um conteúdo simples de ser replicado também, para que outra pessoa possa vir e fazer igual, para que consiga manter o mesmo padrão na rede social da igreja. Porque que adianta a Maísa fazer um conteúdo espetacular, depois vir um voluntário que acabou de entrar e faz um videozinho simples? As pessoas que veem a rede social da igreja vão ver uma diferença muito grande na criação do conteúdo. Então é importante a gente ser dinâmico na criação do conteúdo, aproveitar o máximo do que a gente criou para gerar mais conteúdo e tentar também deixar isso mais padronizado possível. E uma coisa também, quando você tem alguém que é super, hiper, mega top nos vídeos, você pode simplesmente falar para essa pessoa fazer o vídeo e você postar depois no Reels, se for um vídeo muito elaborado, se for algo muito, né, profissional. E no Instagram, nos stories, você tentar manter uma linha base que seja alcançável para todo mundo, né? Que todo mundo consiga fazer aquilo de forma simples, assim. Sim. Outra coisa também, precisa ser simplificado essa questão, por quê? As redes sociais da igreja, a gente tenta transmitir o que está acontecendo na vida da igreja, o que está acontecendo na igreja, naquele momento. E é importante para as pessoas verem, principalmente nos stories, quando eu digo. Então, do que adianta você fazer um vídeo muito elaborado e só conseguir publicar ele 6 horas depois que acabou o culto? Não adianta nada.
A gente diz nos stories. Nos stories, eu tô falando. Então, é importante ele ser algo fácil de ser feito para ser publicado nos stories no momento que ele foi feito. Porque os stories, ele é uma reportagem. Imagina que você está fazendo uma reportagem do que está acontecendo, né? Então, o stories, você vai estar contando uma história daquilo que está acontecendo naquele dia. Então, você vai planejar, né? Aquilo, então o culto começa tal, vou fazer isso. Então, você vai contar a história durante todo aquele período. E aí, depois, no final disso tudo, no final do dia ou no dia seguinte, você vai postar o resultado, né, de tudo aquilo que você captou, de tudo aquilo que você postou ali. Porque o Stories, ele acaba em 24 horas. Então, você não precisa de um conteúdo ultra, hiper, mega, né? Mas, se você for depois utilizar ele, aí você precisa deixar um pouco mais bacaninha. Mas aí você pode pegar o resumo de tudo aquilo que você viveu e postar também no seu feed, para você também não deixar, né, só stories, Sim. Também precisa alimentar o feed. E outra coisa também, que as pessoas às vezes não sabem, mas nem todo o público do stories é o público do feed. E é uma coisa muito engraçada, a gente vê muitas pessoas que reagem a comentários no feed e pessoas que reagem com comentários nos stories. São públicos totalmente diferentes. E é por isso que você precisa entregar aquilo que cada ambiente pede. Então, a stories, você tem que stories, manda stories, foto, vídeo, daquilo que está acontecendo. Feed, aí você faz um resuminho, é aquela coisa mais bonitinha. Exato. Eu posso até dar um pequeno exemplo da minha experiência nisso aí. Eu tive um ano fora, né? Tive um ano no Brasil a estudar e, assim, é uma agenda muito preenchida, né? Que tinha aulas durante a semana, no final de semana eu servia, no domingo lá tem 4 cultos, então nem sempre eu conseguia, vou parar e vou ver a live do culto da MCI em Sintra para ver exatamente o que aconteceu no culto. Às vezes eu não tinha tempo, mas o que eu via nos stories e nos reels já me passava ali o suficiente, tipo assim, aconteceu isso aqui, essa pessoa pregou, ele pregou sobre esse tema aqui, pega ali um trechinho do louvor, então acaba que vendo um reels e um story, eu já tô por dentro do que tá acontecendo aí, né? Exato. Bom, o quarto é construa uma história. E quando eu falo construa uma história, é realmente sobre os stories. A Maísa pode explicar bem sobre isso, porque hoje, na nossa igreja, a gente conseguiu criar um padrão na MCI de Sintra, onde a gente consegue construir uma história todo domingo, apesar de serem 3 cultos. Então, essa história não se repete. E é uma maneira muito dinâmica que ela sugeriu de ser feito e foi criado isso. Hoje a nossa equipe toda trabalha dessa maneira. Uma das coisas que a gente pensa, eu sempre dou, todo domingo tem um líder do dia. Então, tem o líder daquela equipe do dia. Então, qual que é a obrigação dele? Ele precisa planejar tudo que vai ser feito. Uma coisa que eu sempre peço, apesar de existir um padrão, é você também ser criativo. Porque se você abre todo domingo os stories e você vê sempre a mesma coisa, você vai acabar pulando. E a nossa intenção é que isso não aconteça. Então, o que eu sempre peço? O primeiro stories, ele precisa ser legal, sabe? Aquela primeira pessoa precisa ficar curiosa para ela continuar querendo ver aquilo que está acontecendo. E, mas então você está se importando com números? Sim. Sim, também. Então, é importante que o Stories ele seja visualizado desde o início até o final. Se você está tendo muita perca desse público, se o seu primeiro Stories tem 1.000 e o seu último tem 10, então tem alguma coisa muito errada. Então, você precisa estudar e pensar o que você vai fazer naquele dia. Então, eu criei tópicos de coisas que não podem não ser feitas. Então, por exemplo, tem que ter, as coisas que tem que ter, vídeo do louvor, vídeo dos voluntários, ou então foto de voluntários, MCI Kids, a vida da igreja, o café ali das pessoas, pregação, fotos muito boas do pregador, principalmente sorrindo, senão esse senhor aqui... Fotos da pregação, ou então algum vídeo da pregação. Então, essas são as coisas básicas que você precisa ter, que você precisa mostrar. E, gente, a gente precisa mostrar de um ângulo legal, porque às vezes tem culto que, vamos ser sinceros, tem culto que não tá super cheio. Aí você vai mostrar as cadeiras vazias? Não. Então você tem que sempre tentar estudar o ângulo melhor, sempre tentar mostrar sempre o melhor ângulo. Aí você vai filmar uma coisa, aí tá tudo bagunçado, as coisas feias. Não, gente, a gente tem que mostrar, é como se fosse uma visita vir na nossa casa. A gente não deixa a casa bagunçada para visita, a gente arruma, a gente quer mostrar o melhor. E é a mesma coisa na igreja. Então, você colocar, não sei o que tem, de atividades na sua igreja durante o seu domingo, não sei quantos cultos, é você colocar coisas que você
sabe que não pode faltar nos stories e deixar esse líder ter essa criatividade de criar coisas relacionadas a essas coisas que precisam ter. É isso. Tópico 5, já entra numa parte de equipamentos. Polêmica. Preciso ter os melhores equipamentos? Olha, eu falo por mim, a minha vida toda foi muito difícil eu ter os melhores equipamentos para criação de conteúdo. Por muito tempo, eu produzi muitos vídeos, motion graphics, edição, Photoshop, tudo criação de conteúdo que eu fiz, nos equipamentos que não eram tão bons. Já teve vezes de eu renderizar vídeos de mais de 20 horas no equipamento. Para quem não sabe o que é renderizar um vídeo, é você fazer o processo de finalizar um vídeo. Meu equipamento... CapCut é rapidinho, né, gente? Aquela bolinha, sim. Acabou. No computador não, gente. Agora, às vezes são horas. Sim, num vídeo mais detalhado, que você tem que fazer muita coisa, já teve vezes de eu renderizar um vídeo e durar 20 horas. E meu computador ficar sem utilidade por 20 horas finalizando um vídeo. E eu nem sempre tive os melhores equipamentos. Hoje, graças a Deus, eu tenho acesso a isso. Mas eu acho que você não precisa dos melhores equipamentos para fazer conteúdos. Você pode fazer com o que você tem. Às vezes, a única ferramenta que você tem é um telemóvel. E ele é o suficiente para você criar bons conteúdos. Você pode tentar usufruir ele ao máximo para você criar um bom conteúdo. Hoje, aqui pra gente em Portugal, é muito acessível você ter um iPhone. Muita gente tem iPhone. E hoje, talvez a câmera do iPhone seja a mais adequada para a criação de conteúdo nas redes sociais. E eu já vi diversas igrejas, por exemplo, que só utilizam um iPhone. Editam as fotos por aqui, editam os vídeos por aqui, fazem... E tem gente que sabe fazer tão bem vídeos e fotos por iPhone, que fazem até melhor, muitas vezes, do que gente que tem câmeras. E eu já vi isso na prática também, e é incrível. As pessoas desenvolvem uma habilidade incrível nessa área. Então, eu acredito que hoje você não precisa ter os melhores equipamentos, mas, obviamente, e aí já abre um ponto, obviamente, se você tiver condições de ter o melhor, sempre vai ser melhor do que o iPhone se ter uma boa câmera. Se você tiver condição de ter um bom computador para fazer seus conteúdos, sempre vai ser melhor do que ter um computador mais ou menos. Então, se você tiver condições, sim, compre bons equipamentos. Hoje, na nossa igreja, o que a gente está usando? Então, na igreja, é até uma coisa que não dá muito para comparar. Não queira comparar uma foto feita com um telefone com as fotos que a gente faz na igreja, porque as fotos que a gente faz com a igreja são com câmera profissional. A gente usa hoje uma RP, e todos os voluntários usam câmera, tanto para filmar quanto para fotografar. Eles têm a liberdade também de fazer com o iPhone, desde que fique bom. Mas como a gente tem um equipamento na igreja, então não necessariamente a gente costuma utilizar muito. A gente tem um iPad para edição, a gente depois vai mostrar aqui para vocês os aplicativos que a gente utiliza, e são esses, e temos agora a lapela, mas a gente demorou até para investir nisso. Não foi assim, nossa, chegou, que perfeito. Sim. Fomos roubados também. Além da gente ter sido roubado, quando a gente finalmente comprou, a gente foi roubado. Sim. Depois, graças a Deus, restituiu para o melhor ainda. Sim. Então, se você tem interesse de investir numa câmera, você pode falar comigo, que eu posso estar te auxiliando depois, a você escolher uma câmera que vai atender a necessidade que é igreja, tá? E que também vai ser um custo-benefício bom. Tá bom? Então, existe várias, tem como fazer. Sim. Hoje, todos os equipamentos que a gente tem, que a Maísa citou, que é a Canon RP, o iPad e também a lapela, foram equipamentos que a gente investiu para se criar um workflow, uma maneira de se trabalhar prática para todos. Que também não fosse criar uma diferença entre a criação do conteúdo, fosse ajudar também nessa situação. Então, toda a edição, todas as fotografias, os vídeos que a gente cria para as redes sociais da nossa igreja hoje é feita por um iPad. A gente comprou um iPad e, através dele, todo domingo, uma pessoa fica responsável por edição e a outra por fazer imagens pela câmera. A câmera também a gente deixou na igreja, disponibilizou, e como a Maísa falou, não deixa também quem tem seu próprio equipamento e quiser utilizar, a gente não proíbe isso. Obviamente, tem gente que tem mais prática com um tipo de equipamento, outro com outro. Então, é bem-vindo. Mas o ideal mesmo é que todos usem a câmera da igreja, porque assim fica tudo padronizado a maneira de criação do conteúdo, não é verdade? Uhum. Quer falar mais alguma coisa a respeito disso? Não. Então, tá.
Número 6, qual programa e app nós usamos? Maísa? Então, a gente hoje utiliza o Lightroom para edição de fotos. Qual que é a edição de fotos que nós fazemos? É por o filtro. A gente está num período aí de mudança, tentando escolher um filtro novo. Assim que acabar a parte de colocar as luzes na igreja, a gente vai ter que refazer essa parte. Mas o que eu diria para você? Você encontrar um filtro bacana. No Lightroom, você tem a opção de você salvar esse filtro. E aí, todas as vezes que você for fazer as fotos, você já vai copiar aquele filtro para todas as fotos. Lá você ajusta inúmeras coisas. Por exemplo, ai, nossa, tá todo mundo azul na foto porque a luz estava azul. Você consegue selecionar o azul, diminuir a intensidade, ou até colocar ele de outra cor. Então, o Lightroom é uma ferramenta muito boa. Sim. O CapCut também a gente utiliza para fazer as edições dos vídeos. Todos esses dois aplicativos a gente usa no iPad. Os dois a gente usa no modo pago. O CapCut a gente começou a pagar recentemente, porque ele foi proibindo tudo, né? Mas, enfim, se vocês tiverem possibilidade de pagar, eu recomendo, porque é uma ferramenta muito fácil. E, para além, às vezes as pessoas veem aqueles efeitos, né? Da câmera girando, aquelas coisas. A gente faz tudo aquilo na mão. A gente não usa efeitos do CapCut. A gente só usa o CapCut para cortar. Então, a gente usa o CapCut para cortar, ou então para mexer alguma coisa na voz, ou colocar sons, alguma coisa assim. São esses os aplicativos que a gente costuma utilizar. Sim, não leve em consideração que eu escrevi errado o CapCut ali embaixo. Eu acabei de perceber. Você escreveu como muita Acontece. Gente fala, CapCut. É o CapCut. Uma coisa importante sobre a parte do filtro, a tendência de muita gente é tipo assim, peraí, então me passa aí o filtro que vocês usam, que aí vai ficar top aqui na minha igreja. Tem vários fatores que vão mudar isso. Então, nem sempre o filtro que nós usamos na tua igreja vai ficar bom, porque tem o fator iluminação, tem ângulo, a parede, a cor da parede do lugar, tudo isso vai interferir muito, né? A maior prova disso, eu adoro as fotos de Corroios, amo, e adoro a coloração. Pedir para eles o filtro simplesmente não dá certo pra gente, nunca tudo deu, muito diferente, nunca funciona. Uhum. Então, realmente é uma coisa que você precisa pegar ali. Outra coisa sobre os filtros, a tendência é você deixar a imagem o mais cinematográfica possível, e uma imagem mais cinematográfica é uma imagem que é mais fria. Então, não é uma imagem tão quente, apesar de que hoje está muito na moda até que tem alguns vídeos que eu acho que combina muito. Sim. E uma coisa que também que faz ficar, assim, uma coisa mais bonita e harmônica é você combinar o filtro do seu Lightroom, das suas fotos, com o vídeo. Vou dar um exemplo da nossa igreja, a gente tem a LED atrás, né? E às vezes o azul da LED no vídeo é um, e nas fotos fica outro. Então, a gente tenta igualar esse azul para deixar igual, para quando a pessoa estiver passando os stories, ela sentir que é tudo a mesma coisa, que é tudo que tá tudo fluindo ali. Sim, uma outra coisa que é interessante dizer é que você falou que os dois são pagos, e realmente são. Mas, se eu não me engano, o Lightroom é possível você usar ele... Os dois têm. Versão free. O CapCut também. Mas, apesar do CapCut ser muito limitado... E hoje em dia, sinceramente, eu acho que não vale a pena, talvez, usar ele na versão free. Vale a pena pagar. Não é algo caro, mas eu acho que é um bom investimento para social media. Tanto um quanto o outro. Hoje eu acho que está R$12,99 por mês. Acho que é isso. Programas, isso é o que eu costumo utilizar para criação de conteúdo. Talvez aqui não seja tão recomendado para todos vocês. Mas, por exemplo, para fazer os carrosséis, a gente utiliza o Photoshop. Mas tem aplicativos, nós não conhecemos, porque a gente não trabalha com esses aplicativos. Mas, depois no grupo, né, dos líderes lá de social media, se vocês quiserem perguntar se tem alguém que conhece aplicativos que faça os cortes, né, ou que tenha como fazer sem ser através do Photoshop, acho que o Canva faz tem também. gente que usa muito o Canva também. Eu, particularmente, não gosto do Canva. Até porque o Photoshop é melhor, é mais profissional. Eu aprendi a fazer tudo com ele e hoje eu trabalho com ele. Eu recomendo, se você for ter que usar um programa desses, aprender um pouquinho de Photoshop, que é o suficiente para você conseguir fazer bons conteúdos e gerar bons conteúdos para a igreja. Além disso, eu também uso o After Effects para motion graphics, Premiere para fazer edição de vídeo e o FL Studio para fazer toda a parte de áudio dos vídeos e das criações de conteúdo da igreja. Não conta a parte de criação de conteúdos para os stories, rede social, a parte da equipe que cria, eles não usam o FL Studio.
eu uso para os conteúdos que eu crio, ou seja, são os vídeos promocionais da igreja, são os vídeos de publicidade da igreja, esses vídeos mais elaborados, eu faço a parte de áudio pelo FL Studio, que é um programa de produção musical, que hoje eu tenho conhecimento, porque também sou produtor musical. 7. Apresente a vida da igreja. Isso é uma coisa muito importante, que eu acho que às vezes é mais importante do que você mostrar o pessoal do louvor nas redes sociais da igreja. É importante as pessoas de fora verem que ali existem pessoas reais, que existe uma comunidade. E assim como a gente tem como slogan na nossa igreja, uma família para ti, que isso é uma realidade na nossa igreja. A gente está inserido no meio da nossa igreja, a gente já sabe disso. Mas às vezes a pessoa que é de fora, ela não sabe disso. Ela acha que é somente um show que ela vai assistir, muitas vezes. As pessoas que não sabem nada da nossa fé, acham que vai ser uma pessoa palestrando, sabe? Acho que são coisas desse tipo. Mas não, é importante a gente apresentar a vida da igreja exatamente por isso. Eu separei aqui algumas fotos que a gente fez, que eu acho que não são talvez as nossas melhores fotos, mas eu separei muito rápido, então são de pessoas servindo no café, são pessoas servindo nos kids, uma pessoa adorando a Deus, que é a pastora da nossa igreja, a pastora Ivone. Então, isso é uma parte da vida da igreja. Não estou querendo dizer que isso é a vida da igreja, mas tem muita coisa que abrange isso. Mas é importante você mostrar isso. Uma coisa que de ideia que vocês possam ter, por exemplo, um testemunho, você ter algum pastor que você sabe que tem um testemunho muito bacana, você gravar ele contando esse testemunho. Batismo é uma coisa que é muito legal também mostrar. O impacto também. MC Kids é muito legal, a chegada do impacto. As pessoas querem ver esse registro delas. A pessoa que batizou quer ver o registro dela também. Então, você pegar o seu pastor, por exemplo, uma coisa que eu senti muito falta, nas igrejas não fizeram, é você ter gravado o seu pastor desejando um Feliz Natal para a igreja. Então, assim, não é só esperar o conteúdo do pastor Cício, porque vocês também têm pastores locais. Então, vocês também podem pegar o seu pastor local e gravar um vídeo dele desejando Feliz Natal para a sua igreja, ou então o seu pastor local, ele dando um aviso importante. Grava ele falando sobre alguma coisa importante que você acha que as pessoas precisam se lembrar durante a semana, por exemplo, algum aviso, alguma coisa. Pega algum irmão que fala bem, principalmente de língua portuguesa de Portugal, né? Ele falando alguma coisa, dando um bom dia, desejando algo legal para a pessoa que está assistindo. 8. Evite conteúdos sensacionalistas. Então, pessoal, a gente precisa ter mais atenção nisso, porque hoje em dia tem muitas igrejas que usam temas ou abordam coisas que ficaram famosas para tentar atrair muito público. Eu sou sempre a favor de ter visualizações, de números, não sou contra isso. Porém, a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe uma linha muito tênue aí. Então, a gente não pode também banalizar aquilo que a gente acredita. Então, não adianta você pegar, tornar aquilo muito cômico, sabe? O seu perfil da sua igreja é um perfil de comédia. Não pode ser assim. O perfil da igreja não pode ser um perfil de comédia. Ele tem que ter um equilíbrio. Claro que vídeos engraçados chamam mais atenção, verdade. Uma coisa é você posta um vídeo engraçado, sei lá, a cada 2 meses, faz alguma brincadeira. Se você tem um perfil de jovens, se você tem um perfil da Youth, aí você pode postar à vontade, que eles gostam mesmo. Mas da sua igreja mesmo, você precisa ter um equilíbrio ali. Você não pode exagerar, não é usar todos os áudios que estão aí famosos, só porque estão famosos e para o seu vídeo viralizar. Engajar. Então, você precisa sempre pensar como se você, sei lá, estivesse falando sobre a presidência da República, mas ao mesmo tempo querendo deixar ela interessante, entendeu? É algo sério que a gente quer levar para as pessoas de forma acessível, mas sem desmoralizar, e até sem atingir ninguém, entendeu? Sem criticar ninguém, sem fazer nada disso, ofender ninguém. Eu já vi algumas igrejas também que, não estou dizendo no nosso meio, tá? Eu acho que no nosso meio isso é muito raro acontecer, mas já vi igrejas, por exemplo, filmando um pastor expulsando o demônio de uma pessoa. Isso é um tipo de conteúdo. Quebrando a cadeira. Isso é um tipo de conteúdo que, para já, não é nem, talvez, da nossa identidade como MCI. Nós não somos, assim, já de natureza sensacionalistas, mas é bom evitar qualquer tipo de conteúdo assim, que exponha, talvez, muitas pessoas,
Talvez, se postando um vídeo desse, você vai engajar e conseguir muita gente. Mas essa imagem que você quer que as pessoas tenham da sua igreja, essa é a imagem que você quer que as pessoas tenham do seu pastor, ou, enfim, eu acho que talvez não seja por aí o caminho correto para a gente conseguir engajar e levar a mensagem para mais pessoas. E essa questão de as redes sociais terem liberado essas trends de usar o mesmo áudio para os vídeos, aí fazem uma trend toda com esse áudio aqui. Aí, isso tem um problema também, né? Que eu vi algumas igrejas caindo nesse erro, que vão nas trends, pegam o áudio de alguma trend que tá famosa, e lá tem uma música que não fala nada com nada, nada a ver com a igreja, muito, assim, absurdo às vezes. Então é muito importante ter atenção a isso. Tipo, às vezes a pessoa que tá na mídia, tá fazendo o vídeo, ela não entende inglês, e ela vai usar um áudio de uma música que tá em inglês. Passa por alguém que sabe antes e vê se não tá a postar nada que vai contra aquilo que nós acreditamos, né? Sim. Eu coloquei esse tópico aqui como seja um ninja. Pessoal, basicamente para vocês terem cuidado na hora que vocês estiverem fotografando ou estiverem filmando, que a intenção não é você escandalizar alguém. A intenção é você apenas registrar. A pessoa que ela te vê, ela tem que saber, não, essa pessoa, ela faz parte da social media, ela está registrando. Por isso que você precisa estar com uma roupa correta, de preferência toda preta. Todo lugar que você for, de qualquer tipo de lugar, a mídia está de roupa preta. Pode ser no ambiente tanto da igreja quanto fora também. Então, a roupa, a descrição, você tá com uma t-shirt que não vai te mostrar seu corpo se você é uma mulher, né? E você vai ter que agachar ou levantar os braços, que não mostra sua barriga, que você se sinta confortável para estar servindo. E depois, não invadir o espaço da pessoa. Imagina que você tá num dia muito difícil mesmo, você tá triste, você quer só ir na igreja se acabar. Aí você abre o olho sem querer e tem alguém, tipo assim, na sua frente assim, ó. Então, você se sente constrangido. E, principalmente, a gente tenta não fotografar pessoas que a gente não conhece. Então, a gente sempre pega pessoas que a gente já conhece, vocês vê, são sempre os mesmos. As pessoas, nossa, é sempre o mesmo, sim. Porque são as pessoas que nós conhecemos, os pastores, os irmãos. Respeita a privacidade das pessoas. Para que a pessoa que está visitando a igreja, ela não se sinta invadida. Se sua igreja é pequena, você precisa ter o dobro de cuidado, porque você vai ser muito visto. Ali na MCI, a gente tem ainda um pouco de espaço, porque você ali é escuro, ninguém te vê, e quando você viu, a pessoa já tirou foto. Mas quando a sua igreja é menor e são poucas cadeiras, você precisa ter o dobro de cuidado. Mas aí não vou conseguir tirar uma foto fácil. Tira a foto de quem você conhece. Tira uma boa foto de quem você conhece, sabe? É ceia. Você quer tirar uma foto bonitinha? Pede para a pessoa que você conhece, seu amigo. Faz assim, com a ceia, para eu tirar uma foto. Ok, sim. É assim que faz. Então, não fica pensando que, nossa, todas as fotos que a gente tira de pessoas emocionadas são pessoas qualqueres. Não são. São pessoas que a gente já conhece, sabe que não vão se importar. É verdade. 10. Pode falar sobre isso? Pessoal, isso é também outro tema muito polêmico. Repost de conteúdo. Eu vou explicar a minha visão, e eu entendo que muitas pessoas têm a sua visão, e eu vou explicar o porquê eu penso dessa forma, tá? Quando você é uma igreja pequena, eu compreendo que se você não consegue criar conteúdo, você queira ali repostar aquilo que foi marcado de forma a querer valorizar aquela pessoa porque ela fez aquele vídeo e tal. Só que a pessoa, quando ela tá postando, quando ela tá fazendo vídeo, ela não tá pensando que você tem que valorizar ela e repostar o vídeo dela. A única coisa que ela tá querendo é mostrar que ela tá ali. Então, não necessariamente você precisa repostar todos os vídeos que te marcam, tá? Se você é uma igreja que é uma igreja que tem muito conteúdo nos stories, não precisa repostar nenhum, porque o seu conteúdo já está mostrando tudo que está acontecendo ali. Então, além de você não criar inimizade, porque tem gente que vai pensar, nossa, marcou o meu, mas não marcou do outro, ou qualquer coisa assim. Então, na MCI, a gente não reposta de ninguém. Se você tem tempo e você não recebe muitas mensagens, porque a gente recebe muitas, todos os domingos são muitas marcações, são muitas pessoas marcando, é impossível de responder ou curtir de todo mundo. Então, se você tem tempo, você vai, que bom que você esteve aqui, e um coraçãozinho, pronto, a pessoa já vai sentir que você viu o stories dela, você não precisa necessariamente repostar, tá bem? Ainda mais porque são coisas totalmente diferentes do conteúdo da história que você está criando ali. Aí você perde público, porque a pessoa vai começar a passar e ver que é um monte de repost, e você perdeu aquele público.
Entendeu? Porque ela vai pular você, ela vai pular pro próximo, porque ela não vai querer saber se tem um stories no final, dando anúncio de que tal dia vai ter tal coisa, porque ela não vai esperar, ela vai pular você. Então, por isso que a gente não faz repost. 11. Tenha uma bio objetiva e organizada também, né? Sim. Podia acrescentar também. Pessoal, na sua bio precisa ter informações básicas de morada, horários dos cultos. Então, se você tem culto todo domingo, todo mundo aqui tem culto todo domingo, coloca lá, domingo, tal horário, esses são os horários. Se você tem culto durante a semana, tal horário. Se você tem grupos de vida, a gente tem esses destaques, tem um destaque lá de grupo de vida também, explicando o que são os grupos de vida, e tem lá para a pessoa poder mandar uma mensagem. Então, eu acho que as principais coisas são o nome, os horários dos cultos e a morada. Claro, se a igreja tem um slogan, né, que é uma família para ti, você pode usar o família para ti e colocar também, fica bonitinho também. Mas essas 3 informações urgentemente. Outra coisa, o nome, como está escrito da sua igreja, é muito importante. As pessoas vão te achar através desse nome. Só tem 2 formas delas te achar. Ou através do nome que você usa como @, o nosso é Missão Cristã, ou através do nome que você usa mesmo ali na sua bio. No caso, a gente usava sempre só Missão Cristã. Só que eu percebi que as pessoas procuravam muito por MCI. MCI Sintra, e não conseguia encontrar. Então, eu coloquei um tracinho MCI Sintra para justamente facilitar a gente de ser encontrado no Instagram, tá bem? Uhum. A gente colocou aqui Igreja Cristã como o estilo da página, por quê? Primeiro, para o Instagram entregar para essas pessoas que têm interesse nisso. E segundo, para a pessoa que não sabe nem o que é, ela conseguir saber o que é. Você não precisar escrever Igreja Missão Cristã Internacional, né? Você escrever, você tá lá, Igreja Cristã como o tipo, né, da página, já tá ok. Depois, aqui embaixo a gente tem os destaques, que tem da agenda, que é atualizado sempre. Esse bem-vindo tá mostrando como que é o culto, os horários dos cultos de outras igrejas. Tem a parte da MCA Kids, não sei se vocês sabem, mas MCA Kids é uma das coisas que mais traz as pessoas para a igreja. Porque quem tem família, quem tem filho, quer que o filho tenha uma boa educação, aprenda as coisas certinho, quer procurar uma igreja que tenha uma coisa para as crianças, né, estruturada. Então, você precisa mostrar isso. Tem aqui das missões, tudo isso, se vocês quiserem, a gente pode mandar também. Tem uma família, que aí está escrito a declaração de propósitos, tem parte de ofertas, o link para as pessoas ofertarem. Eu acho que tem tem do Cletus, falando o que é o Cletus, cada curso, o que cada curso é. Da agenda da igreja também. Da agenda da igreja, e assim vai. Outra coisa também, sobre a bio, eu nunca deixo sobre eventos, tá vendo aqui? 12 meses, não sei o quê, né? Não sei o que das promessas. E o final. Não precisa não. Quando passa esse período, eu tiro, porque o que eu deixo no conteúdo da igreja são as fotografias que eu fiz desse evento, eu deixo os vídeos que eu fiz desse evento, eu deixo algum vídeo do pastor Sidson falando, vídeos de engajamento, por exemplo, o vídeo da Luísa falando, 5 coisas legais que tem no MCI, é um vídeo de engajamento, é um vídeo para chegar em muitas pessoas. Eu deixo esse tipo de conteúdo. Geralmente, eu gosto muito de postar Reels sobre questão de eventos, que aí depois eu simplesmente mudo para a aba, tipo, tiro da página principal e deixo só lá nos Reels. Uhum. E aí, depois, se a pessoa quiser ver ainda esse vídeo, fica lá. Para o feed, fica bonito, tá? Sim. E eu deixo afixado, geralmente, os eventos que estão mais próximos também, para as pessoas conseguirem ter informações. Isso. E o nosso último tópico é formato de cada post e como eles funcionam nas redes sociais. A Maísa pode falar melhor sobre isso? Pessoal, muitas vezes a gente manda para vocês o link do conteúdo e vocês postam uma imagem que é de stories na publicação que é quadrada. E aí fica tudo cortado. Então, vocês precisam saber identificar para que é cada conteúdo. Então, se está escrito conteúdo de stories, é para stories. Às vezes dá para adaptar, às vezes dá. Mas se você está vendo que não dá, não faça, porque vai ficar horrível. Vai parecer que você não entende do que você está fazendo. E você entende. Amém? Aleluia, receba. Então, se é um conteúdo para stories, posta no stories. É um conteúdo quadradinho, é publicação. É um conteúdo mais ou menos assim,
é para você imprimir numa folha, para você colocar lá pregado na sua parede para as pessoas que passarem ver. Então, cada coisa tem o seu formato e cada coisa está no seu lugar. Agora, muitas vezes também, você vai fazer um carrossel, igual eu vi muitas pessoas fazerem carrossel da campanha. Pegou as fotos da campanha, mas não ajustou. Então, quando você passa para a segunda foto, a foto está totalmente descolocada, totalmente cortada. Então, vocês precisam ter atenção nisso, principalmente para carrossel. Passem todas as fotos que vocês selecionaram do carrossel e veja se está tudo bonitinho, nos quadradinhos, tudo certinho, tá bom? Outra coisa também, às vezes as pessoas falam assim, postar conteúdo em colaboração. Eu gosto quando é um conteúdo que precisa estar em 2 ambientes ao mesmo tempo, porém, o engajamento desse conteúdo, ele é muito menor. E vocês podem, se vocês quiserem entrar no Facebook, no Instagram da MCI aí, e vocês verem conteúdos que foram partilhados em colaboração e conteúdos que foram partilhados sem colaboração, vocês podem ver a diferença de engajamento deles. Conteúdos que você não tem colaboração, você tem muito mais engajamento, por incrível que pareça. Eu não sei porquê, não sei se é algo do Instagram, alguma coisa da ferramenta, mas as nossas experiências estão sendo, em questão de colaboração, um pouco negativa, mas a gente faz na mesma, porque, enfim, tem coisas que precisam ser feitas, e outras não. E eu acho que, no mais, em questão, acho que é isso, né? Sim. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem agora alguma pergunta para fazer, Matheus. Ficou uma pergunta aqui no chat. Existe algum padrão para ser replicado em todas as MCIs na mídia? Eu acho que quanto mais parecido, melhor. E eu acho que é uma coisa uma coisa que eu sempre penso é que se todo mundo conseguisse fazer, assim, mais ou menos tudo parecido, ninguém queria ficar só na sede, sabe? Vou dar um exemplo assim. Porque, por exemplo, nós temos igrejas dentro de Lisboa, né? Várias. Tem Caxias, tem não sei o quê. Então, se todo mundo seguisse um padrão, né? A pessoa ia se sentir em casa em qualquer lugar que ela tivesse, né? Ela ia pensar, não, é tudo igual. É igual quando você vai no mercado, Pingo Doce, que é o Pingo Doce é igual em todo o Pingo Doce que você vai. Tem poucas coisas que mudam, né? É um Pingo Doce um pouco menor, mas é um Pingo Doce. Então, eu acho que sim, eu acho que seria legal, mas eu compreendo que não dá, né? Que tem coisas que... Inclusive, um dos objetivos principais desse webinar que nós estamos a fazer é garantir que nós estamos todos na mesma visão, a seguir para o mesmo lugar. Então, se nós, através desse webinar, já conseguimos passar essa ideia para vocês de como que nós servimos, como que funciona, isso já vai ser meio que o padrão, né? Vai ser a referência para estarem a fazer desse jeito. Sim, uma coisa que eu tenho feito já é enviado para as pessoas os conteúdos, as mesmas coisas que eu crio em Sintra, eu envio igual, editável, para vocês lá no grupo do WhatsApp. Recentemente eu fiz os PNGs, todos os PNGs que a gente usa em Sintra, os novos, eu atualizei todos para todas as MCIs. Então, até os nomes dos pastores. Até os nomes. Meu, isso deu muito trabalho, porque é muita gente. Mas eu achei que talvez seria necessário, porque eu sei que nem todo mundo tem o mesmo conhecimento que eu tenho em criar coisa no Photoshop. Eu tenho a mesma facilidade. Eu sei que tem muitas igrejas que às vezes não tem voluntários, é o pastor que faz tudo. E eu sei que pastor às vezes não tem conhecimento disso e tem nem obrigação muitas vezes de conhecer. Então, foi algo mesmo para tentar ajudar ao máximo vocês e tentar padronizar dessa maneira a criação de conteúdo. Eu sei que nem sempre eu consigo fazer isso. É muito difícil, gente. Vocês não têm ideia do quanto de conteúdos que a gente em Sintra cria toda semana para passar nos anúncios da igreja, para estar anunciando dos eventos, as coisas que vão acontecer. É muita coisa. Mas quando eu consigo, quando tem essa possibilidade, claro que sim, eu tenho o maior prazer em ajudar. E, inclusive, eu tenho disponibilizado as fontes, os PNGs, os projetos também de Photoshop. É por isso que é importante, talvez, se vocês quiserem utilizar para a criação de conteúdo de vocês, os projetos do Photoshop, ter um conhecimento básico de Photoshop, sabe? Básico, você não precisa conhecer tudo, não precisa criar tudo. É um conhecimento básico, você aprende o básico, e o básico tem no YouTube. Se você perder poucas horas do seu dia ali, você aprende alguma coisa ou outra,
todo dia Uma e das consegue coisas, desenvolver. o Gui sempre manda tudo, o PDF, a gente chama de arquivo PDS, que é o arquivo para você PSD, para você editar no Photoshop. Então, se você tem o aplicativo Photoshop e o Gui manda, você consegue desestruturar tudo aquilo que ele fez e fazer do seu jeito. Só que, se você não tem acesso, aí fica mais difícil. Por isso que ele sempre fala para você, baixa o Photoshop e tal. Eu sei que não é uma ferramenta tão fácil, mas também não é tão difícil. Se você pesquisar vídeo, você consegue. Mas tem muitos PNGs, a gente na Incintro, a gente só usa os PNGs. Sim. Tudo PNG que ele faz, quando ele não faz, não tem. E um detalhe, acho que todos aqui talvez vá precisar usar o Lightroom, que é para edição de fotos. Tem um pacote da Adobe, que você consegue comprar o Lightroom e o Photoshop juntos e pagar um único valor. Então, se vocês forem comprar para a social media de vocês o Lightroom, por acaso, comprem esse pack também, que tem o Photoshop, daí vocês conseguem usar ele também junto e tentar desenvolver as suas habilidades nesse programa também. Mas tem algumas fontes que você pode usar no Canva, por exemplo. Depois eu até acho que a gente deveria ter um outro webinar para a gente explicar coisas mais técnicas, né? Que é como edita foto, como que a gente edita o vídeo, como colocar overlays, que são aquelas coisas que estão são conteúdos mais complexos, né? São conteúdos mais técnicos, os filtros, como faz a aplicação de filtro, como que faz. Então, esse conteúdo teria que ser uma outra, porque ia demorar muito mais também, e que dá para a gente depois fazer e dar dicas de algumas fontes que vocês podem estar fazendo depois no Canva, o PNG de vocês, escrito o tema, talvez o tema da pregação, enfim. Ótimo, muito bom. Lembrando que sempre tem ferramentas gratuitas que dá para fazer, né? Então, tipo, Canva é gratuito, tem versão gratuita Studio, o Studio também, o Studio é para você escrever coisas. Muito bom, tem as fontes boas lá também no próprio programa, já é bom. Mas o Gui manda muita coisa por PNG. A gente tem um grupo, não sei se todo mundo que está aqui está no grupo, que nesse grupo a gente envia as imagens dos eventos, a gente envia os vídeos que são para ser postados, a gente envia os PNGs, tudo de informações a gente envia por lá. Sim. Tem mais uma pergunta aqui, que é quais canais do YouTube vocês podem nos indicar para iniciantes? Olha, eu confesso que hoje em dia eu não busco muito tutorial, então eu já não sei. Mas é muito fácil de encontrar no YouTube, muito fácil mesmo. Só você escrever lá tutorial, Photoshop, como fazer tal coisa, que com certeza vai encontrar um conteúdo. Às vezes, até no TikTok você encontra, até em outras redes sociais você encontra algo mais curto explicando. Hoje tem muita informação. Na época que eu aprendi a trabalhar com isso, as informações que tinha na internet era tudo em inglês, eu nem sabia inglês direito na época, então eu tive que me esforçar muito para aprender. Hoje, você encontra em português muito fácil, então é só questão de buscar mesmo no YouTube, escrever tutorial, Photoshop, tal coisa. Às vezes até tem um vídeo geral explicando para um iniciante como usar. Se você estiver falando de artes gráficas, tipo artes para você anunciar alguma coisa, eu recentemente coloquei um link de um pessoal que vende templates pré-feitos, para você só editar aqueles templates no Canva e pronto. E são templates muito bons, são templates próprios para a igreja, tipo temas, ceia, não sei o que, já tem tudo as imagens bonitinhas lá, você só tem que editar suas informações. E era muito barato, era coisa de R$20, tipo, era 10 euros, se eu não me engano, você comprava, não sei, 1000 artes lá, prontas. Então, eu acho que também vale a pena você procurar ferramentas assim. Sim. R$20 hoje vai dar nem uns 4 euros, talvez, né? Era muito barato, nossa, era muito. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Gui e à Maísa por terem vindo aqui participar desse webinar, passado tanta informação em tão pouco tempo, é muita coisa. Vamos ter mais webinars no assunto social media e, com certeza, eles vão estar aqui de volta para falar mais detalhadamente sobre alguns assuntos que são essenciais hoje para as nossas igrejas. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar lá no grupo, que depois a gente vai tentando ajudar todo mundo. Obrigado a todo mundo que esteve aqui acompanhando. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Que a gente tenha esclarecido as dúvidas, que a gente tenha também compartilhado realmente um pouco de conhecimento, tenha aprendido algo com a gente hoje. Então, muito obrigado a todos aí que estiveram. Espero que seja o primeiro de muitos aí que a gente consiga compartilhar ainda mais conhecimento sobre redes sociais, criação de conteúdo com vocês. Muito bom. Então, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado mais um webinar da MCI e continuem a acompanhar aí, sejam atentos aos próximos tópicos que vamos falar sobre várias coisas que são essenciais para um bom funcionamento de uma igreja local.
Um abraço, Deus abençoe.